Então, hoje nós vamos falar sobre a oração de Paulo pelos Efésios e ver o que ele pede para Deus, para esse grupo de cristãos. Qual foi o pedido? Qual foi a, a oração dele? O que ele desejou para eles? E como ele colocou isso diante de Deus? Eu acho muito bonita essa oração, muito interessante. Gosto muito dessa palavra. E nós vamos fazer, então, essa leitura. Efésios, capítulo 3, do 14 até o 21. A oração de Paulo pelos Efésios. Ele diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava falando para os Efésios de várias situações deles lá, do dia a dia da igreja como cristãos, dando conselho, orientação sobre como eles deviam viver o dia a dia prático deles, com o patrão, com relacionamento com esposa, filhos, com o patrão empregado, que eles deviam viver para Deus, fazer o melhor do que eles trabalhar da melhor maneira, como se estivesse trabalhando não para o seu patrão, não para as pessoas à sua volta, mas como para Deus, fazer tudo como de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Então, os outros capítulos anteriores também dessa carta de Paulo é muito bonito da gente ler e estudar. E aí ele fala: por causa disso tudo que nós conversamos, eu me ponho de joelhos diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou eu me ponho de joelhos diante de Deus Pai, do qual esse Deus, toda a família nos céus e na terra, toma o nome. Toda a família nos céus e na terra, a família de Deus, toma o nome de Deus Pai, o nome de Jesus, para que, segundo as riquezas da sua glória, segundo a sua riqueza, segundo a grandeza, a imensidão desse Deus. Dá para você imaginar as riquezas da glória de Deus? Dá para você imaginar quem é Deus e os recursos disponíveis dele, que ele possui em si mesmo? Ele não possui por possuir bens, mas ele possui porque esses recursos, essa riqueza, é ele mesmo, é nele mesmo que está toda a riqueza. Ele é cheio da glória, da graça, da compaixão, da bondade, do amor, da longanimidade, da benignidade. Todas as riquezas estão no próprio Deus. Ele, então, está dizendo aqui: olha, segundo essas riquezas que é dele, segundo a grandeza desse Deus, segundo a graça desse Deus, é que nós viemos pedir, que eu venho pedir. Eu peço, segundo essas riquezas dele, que ele vos conceda, que ele faça acontecer, que ele permita acontecer, que ele dê consentimento. Olha só, que conceda que vocês sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Paulo pede primeiramente que os cristãos de Éfeso fossem fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior. Queridos, a gente às vezes pede cura do corpo, cura, resolução de problemas, a gente pede solução de problemas de família, problemas de trabalho, problemas emocionais, tantas coisas que a gente pede para Deus, né? Mas eu acho que a coisa principal que a gente tem que pedir é o que Paulo está falando aqui, que é a gente orar por essas pessoas, para que essas pessoas que estão em necessidade, seja que área for, que elas sejam fortalecidas pelo Espírito Santo, fortalecido o homem interior delas, o espírito. Porque se uma pessoa é fortalecida em Cristo, fortalecido na fé, se a alma dela, o coração dela, as emoções dela estão firmados em Deus e na sua palavra, e estão firmes na fé, fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo, essa pessoa tem condições de enfrentar seja qual for os problemas. Imagina, uma pessoa fortalecida em Cristo pelo poder do Espírito Santo, ela enfrenta as dificuldades sem ficar deprimida, sem ficar se sentindo arrasada, sem ficar se sentindo decepcionada, abandonada, porque ela sabe em quem que ela está crendo. Ela tem ânimo, ela tem vigor para lutar, ela tem coragem,
para continuar, para perseverar. Está difícil, está lutando, está doendo, mas eu vou em frente, porque ela está fortalecida no coração. E nós precisamos orar dessa maneira por nós mesmos e pelas pessoas à nossa volta. Que o Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, nós sejamos fortalecidos no nosso interior. Porque se o meu interior está na presença de Deus, fortalecido nele, eu vou encarar as coisas diferente. Eu vou conseguir ver os problemas de outra perspectiva, com uma outra atitude no meu coração. Eu vou conseguir caminhar e continuar dando passos em direção àquilo, ao lugar que eu tenho que ir, as direções que Deus está me dando. Não vou parar, não vou desanimar, não vou desistir, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo. Então, esse fortalecimento interior da nossa alma, do nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, é essencial, é fundamental. Mas para eu ter esse fortalecimento do Espírito, eu primeiro preciso ter a presença do Espírito Santo em mim. E a palavra de Deus diz que ele vem habitar, vem morar em nós quando nós reconhecemos Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Todos quantos receberam Jesus e creram nele, então se tornam filhos de Deus, e o Espírito Santo de Deus vem então habitar no nosso coração. Então, uma vez que você está cheio, revestido, e você presença do Espírito Santo em você, então é que a gente vai ter esse fortalecimento interior. E Paulo explica, para que Cristo habite, que Cristo more, que ele faça residência pela fé no vosso coração. Olha, que Cristo habite pela fé no vosso coração. Que Cristo faça morada na sua vida. Em Apocalipse 3, Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Várias coisas importantes aqui para a gente pensar. Primeiro, que Jesus não invade coração de ninguém. Se você não falar com as suas palavras e convidar ele oficialmente, verbalmente, vem entrar e morar no meu coração, ele não vai, não. Tem gente que pensa assim, eu já nasci com Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, Deus está comigo, eu estou com Deus. Nunca falou com Deus isso, nunca pediu para ele entrar, nunca convidou ele para entrar na sua vida. Você acha que ele é sem educação, que ele invade? Ele não invade. Ele diz que o ladrão invade as casas, que busca um jeitinho de invadir e entrar. O ladrão é o inimigo, esse não pede licença, não. Ele dá um jeito de arrombar a casa para entrar. Mas Jesus diz que está na porta batendo. Ele bate através de uma palavra, de músicas, de hinos, de mensagens que você ouve, a voz de Deus que você está ouvindo, é Jesus batendo na porta, dizendo, ei, Eloi, ei, você aí, tem um lugar para mim na sua vida? Ei, você aí, você está me ouvindo? Não é? E eu gosto de imaginar que, às vezes, Jesus está na porta batendo, mas a gente está lá dentro da casa, tão ocupado com os afazeres, às vezes está lá nos fundos, lavando roupa, limpando o quintal, mexendo, arrastando móvel, você não está nem ouvindo que está batendo na porta. O nosso dia a dia, as atividades, as confusão, os nossos relacionamentos, são tantas coisas na nossa vida que, às vezes, Jesus está batendo na porta, pedindo para entrar, e a gente está tão ocupado que a gente não para ouvir a voz dele. E a gente não para ir até a porta, porque você tem que largar o que você está fazendo. Alguém bateu na porta da sua casa? Você tem que largar o que está fazendo, não é assim? Às vezes você está no fogão, você não tem ninguém para ir lá, você não desliga para poder ir lá atender e ver quem está na porta. Você tem que dar atenção a quem está batendo na porta. E você tem que ir lá. E que aí Jesus disse, eu estou batendo, e se alguém ouvir a minha voz, tem que ouvir a voz.
E tem que ir lá e abrir a porta. Você tem que abrir. Fala, opa, Jesus, é o Senhor? Coisa boa. Entra aí, a casa é sua. Entra na minha vida, entra na minha casa. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Ah, gente, quando Jesus entra, muda tudo. Mas ele espera ser convidado. Então, fica a dica: se você nunca convidou ele para entrar, você tem que formalizar esse convite. Você tem que expressar isso, falar isso. Senhor Jesus, eu estou te convidando. Entra, mora no meu coração. Seja o dono da minha casa. Vem fazer parte da minha vida. Vem morar dentro de mim. A gente tem que dar essa... Porque ele nos criou, ele nos deu o quê? Livre-arbítrio. E nos deu autonomia. Eu sou dono da minha vida. Então, eu tenho que falar, eu estou abrindo mão de ser eu que comando minha vida e ser o dono. Estou te convidando para entrar, morar e ser o dono. O senhor que conduz, o senhor que comanda, o senhor que dá as ordens, eu vou só te seguir, te acompanhar. Então, eu abro mão de ser dona de mim mesmo para me entregar para ele ser o meu dono. Então, Jesus diz que ele vai entrar na sua casa. E eu gosto de ilustrar isso um pouquinho mais, não é? Professora gosta de ilustração, gente, gosta de exemplo. Então, eu imagino, sabe quando tem pessoas que recebem uma visita em casa, só na sala? E você sabe quando você tocou a campainha, você corre e esconde algumas coisas debaixo do sofá ou debaixo do tapete. Opa, dá uma olhadinha assim, que está tudo no comando, para poder abrir a porta para não assustar a vizinha, a visita. Aí a visita entra, senta na sala, senta aí, fica à vontade, né? Mas a pessoa senta e você só recebe a pessoa na sala. Porque, ai, não pode deixar a pessoa ver a bagunça que está no quarto, a cozinha, então as louças sem lavar, nem pensar. Você atende a pessoa na sala, você traz um cafezinho na sala, você fica ali de um bate-papo até a pessoa ir embora. A pessoa não entrou assim a fundo na casa inteira, sabe? Jesus não quer entrar só na sala, fazer umas visitas na sua vida, aquele bate-papo, ficar aquela visita formal, não. Jesus quer entrar para fazer diferença. Quando Jesus entra para fazer diferença, é aquele convite que você faz, Jesus, entra aí, entra na casa toda. O Senhor pode entrar em todos os cômodos da minha vida, sentimental, emocional, financeiro, entra em tudo. E aquilo que o Senhor vê dentro da casa, o Senhor agora é que vai ser o dono. Se o Senhor vê que tem coisa aqui que o Senhor não gosta, que o Senhor não agrada, bota para fora. Porque se é ele que vai ser o dono, a casa tem que ser do gosto dele. Você não muda para uma casa, você não aluga ou compra uma casa e muda para ela e fica lá com coisa do antigo morador, mesmo sem gostar, você deixa lá por respeito. Não. Eu que sou a dona agora, eu tiro tudo que eu não quero. Não gosto dessa cor, eu pinto a parede. Não gosto desse móvel, jogo fora e põe o que eu gosto. Não gosto dessa parede, eu gosto na de lá. Então, você arruma a casa do jeito que você gosta, ser o dono. Então, fica a dica, convida Jesus para entrar na sua vida e fazer aquela faxina geral. Permite ele entrar em todas as áreas da sua vida, até naquele quartinho da bagunça, que tem coisa lá, antigo na memória, que você não quer nem lembrar mais o que aconteceu na vida, que está lá, mas que às vezes tem mágoa, tem falta de perdão, tem tristeza, esse sentimento de culpa que está lá guardado. Bota tudo para fora com Jesus, deixa ele limpar o coração, deixa ele... Vai falando com ele todo dia um pouco da sua vida, vai abrindo as portas de cada cômodo desse coração, dessa casa, vai dando a ele permissão de entrar profundo na sua vida, fazer aquela geral. Porque, olha, quando Cristo vem para morar, para habitar pela fé no nosso coração e fazer essa mudança geral dentro de nós, queridos, a nossa vida toma outra direção, toma outro rumo. Faz toda a diferença eu saber que não é mais da minha vontade, é a vontade dele. Não é mais o que eu penso, é o que ele pensa, não é o que eu acho, é o que ele acha, é o que ele mandou. Não é a minha opinião, é a vontade dele. E quando eu passo a dirigir minha vida segundo a vontade de Deus, as coisas mudam, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele tem o que é melhor para mim. Ele não quer nada mais, nada menos do que o melhor. Ele nos criou. Ele quer o melhor para a sua criação. Ele nos ama. E é isso que Paulo está dizendo, que Cristo habite pela fé no vosso coração, que ele venha morar, fazer moradia no seu coração.
A fim de quê? Para quê? A fim de quê? Qual o propósito dele vir morar em nós, né? Aqui fala de propósito, de objetivo. A fim de que, estando arraigados, o que é arraigados? Enraizados e fundados no amor. Olha, se ele vem morar, as raízes da nossa vida vão se crescer, enraizar e arraigar, firmar na pessoa de Cristo, em Deus, que é amor. Deus é amor. Para que, estando arraigados e fundados em amor, solidificados, uma vida enraizada, arraigada no amor de Deus, vai poder compreender, olha, poderdes perfeitamente compreender. Aí você, estando em Deus, Cristo morando em você, enraizado nele, você vai poder perfeitamente compreender com todos os santos, com todos os outros que também seguem a Jesus, que separou sua vida para ser de Deus. Você vai poder compreender com todos os outros seguidores de Jesus qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Olha que coisa linda! Deus quer que a gente conheça, estar nele de tal maneira, tão profundo, tão alicerçado, enraizado nele, que nós tenhamos uma compreensão profunda do amor de Deus, da largura, até onde esse amor alcança. Qual será a largura do amor de Deus? O comprimento desse amor, até onde ele vai? A altura e a profundidade. Ele vai para os lados, vai para cima e vai para baixo, em todas as dimensões. O amor de Deus é ilimitado, o seu alcance, as suas dimensões, norte, sul, leste, oeste, é sem limite. Ele não tem limite, ele alcança a toda e qualquer pessoa. Aqueles que estão no mais profundo do abismo de depressão, de angústia, de sofrimento, de pecado, seja o que for da vida, o maior dos criminosos, que para a gente seria hediondo, a profundidade que for, o amor de Deus alcança quando a pessoa deseja e reconhece e quer mudar e arrepende, pede perdão. O amor de Deus alcança tudo e a todos. E quando a gente entender toda essa dimensão do amor de Deus, para nós conhecermos o amor de Cristo, este amor dele por nós, que morreu por nós, que excede, esse amor excede o quê? Todo entendimento, ou seja, vai muito além do que a minha capacidade de entendimento. Excede, ultrapassa a minha capacidade de entendimento. Tem coisas do amor de Deus que eu jamais posso entender. Jonas, quando Deus mandou ele lá falar com Nínive, uma cidade que ele achava que não tinha jeito para aquele povo, um povo que merecia ser destruído, de tão ruim que era aquele povo. Mas o amor de Deus queria alcançar aquele povo. Jonas não conseguia, sendo um profeta de Deus, não conseguiu entender a dimensão do amor de Deus em alcançar, ultrapolou o entendimento de Jonas. O amor de Cristo excede todo o entendimento humano. Não tem razão, raciocínio para compreender tamanho amor. É para que nós possamos conhecer esse amor em todas as suas dimensões, que vai além do nosso entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, ser cheios da plenitude de Deus, ser cheios da presença de Deus, é estar na presença dele, sentir a presença dele, falar com ele e ter ele falando conosco, saber ser guiados por ele. Eu costumo dizer que ser cheios da plenitude de Deus é estar encharcado nele. Sabe quando você põe uma roupa de molho que está encharcada e você não deixa nada para fora, coberto naquela água com sabão para poder toda ela ter aquele trabalho? Eu falo, eu quero ser encharcada, estar envolvida totalmente pela presença de Deus. Então, é para que possamos estar cheios de toda a plenitude de Deus.
E aí Paulo diz assim, que esse Deus de amor, essa plenitude imensa, ora, aquele que é poderoso para fazer, esse Deus é poderoso para fazer o quê? Muito mais abundantemente. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além, muito além. Você pediu até 10, ele vai até 1000. Ele vai muito além do que você pediu. Para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse Deus é poderoso para ouvir a nossa oração e fazer por nós muito além do que a gente pediu, do que a gente pensou. Nós pedimos aqui para as pessoas, pedimos por nós mesmos. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que eu estou pedindo. Porque às vezes as minhas palavras eu nem sei orar tão bem, repete às vezes muita coisa, não fala, não sabe nem o que a gente quer pedir, tem hora, não é? Tem hora que a gente só sabe chorar, não sabe nem falar o que está sentindo para Deus. Mas desde que chora na presença dele, ele sabe, o Espírito Santo interpreta o nosso choro, o nosso gemido para Deus. Então, ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E a esse Deus, seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Essa é a oração de Paulo pelos Efésios. Que oração linda, não é? Que sejamos revestidos no homem interior, no nosso espírito, ser fortalecido em Deus. Que Cristo habite dentro de nós, total, casa toda, sem deixar nenhuma sujeirinha debaixo do tapete. Primeiro que para Jesus não adianta esconder, porque ele já sabe todo jeito, né? Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele sabe o nosso passado, futuro, presente, ele onisciente, todo conhecimento ele sabe. Mas ele respeita, se a gente não falar do assunto ou não tocar no assunto com ele, ele também fica na dele. Então, ele quer que a gente tenha a iniciativa de levantar os tapetes, aqueles negócios, aquelas sujeirinhas escondidas, aquelas coisas que está lá que está atrapalhando, que está deixando, né, um ambiente da casa não muito saudável, nossa vida meio complicada. É hora de abrir o coração para Deus, de todos os cômodos, de todas as áreas da nossa vida, permitir que ele entre, permitir que ele limpe o nosso coração, permitir que ele nos dê a força e a graça de transformar nossos hábitos, nossas atitudes, nossa maneira de encarar as coisas, de ver, de lidar com as coisas e as pessoas à nossa volta. Então, Paulo ora e pede isso e diz, olha, o meu objetivo é que vocês entendam o amor de Deus em todas as dimensões e que sabe o quanto poderoso ele é para fazer muito, muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse relacionamento com Deus, sem limite, sem reserva, total, entrega incondicional, total para ele, faz a diferença, porque nós vamos experimentar ver Deus agindo e respondendo às nossas orações muito além do que nós pedimos. Muito além do que nós pedimos. Deus faz assim, amém? Que essa oração de Paulo seja para nós hoje, que seja a oração para mim e para você, e que Deus possa estar nos fazendo vivenciar, experimentar essa dimensão profunda de relacionamento com Deus, com a sua palavra, e uma vida cristã que não seja só de aparência, de aquela visitinha de Jesus na sala da nossa casa e depois ir embora, não. Vamos vestir a camisa, vamos entrar profundo no relacionamento com Deus, com a sua palavra, amém? Deus abençoe a palavra no nosso coração,